Muito bem, fala pessoal, tudo bem? Iniciando então o terceiro vídeo da nossa jornada aqui no nosso grupo de Whats, né? Amigos do Vlad, muito obrigado a todos aí que estão comigo, trocando ideia, ajudando ali toda a galera a crescer. O intuito, desde que a gente iniciou essa jornada, é ensinar e mostrar para a galera quais as bases, né? O que a gente precisa saber para construir aí uma carteira de investimentos, né? Então, no primeiro vídeo a gente falou sobre a questão associada às finanças pessoais, né? Colocamos ali a lógica desenhada para que o indivíduo foque em aumentar suas receitas, né? Até porque se o cara focar em diminuir despesa, chega um momento que ele fica triste, fica depressivo e não consegue dar sequência à vida, né? De maneira feliz. E fazendo o oposto, né? Ou seja, focando em aumentar as suas receitas, o cara consegue continuar feliz e motivado, e com aquele dinheiro que sobra, né, diferença entre as receitas e as despesas, ele pode aí sim investir. Mas investir como e no quê? Aí no vídeo 2 a gente apresentou os diversos mercados existentes, né? Falamos de renda variável, da bolsa, falamos de renda fixa, falamos de outros investimentos, como até mesmo dólar, fundo imobiliário. E aí a gente começa a cair naquelas questões um pouco mais complexas, né? Que é, beleza, cara, entendi que eu tenho que investir, entendi que eu tenho que criar minha carteira, entendi como é que funciona a bolsa, entendi como é que funciona a renda fixa. É óbvio que aqui, para quem não entende em detalhes, a gente não pôde explicar, né? Senão ia ter 6 horas o vídeo, todos os mercados. Mas a minha ideia é você ter uma noção do que você tem que saber para construir a sua carteira, tá? E hoje eu quero trazer à luz um conhecimento que é a alocação de ativos, né? E basicamente a alocação de ativos nada mais é do que definir o quanto que eu vou colocar em cada caixinha, né? Quanto que eu vou colocar em ações, quanto que eu vou colocar em renda fixa, quanto que eu vou colocar em dólar e assim por diante, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, tá? Vocês estão vendo aí uma planilha de Excel, tá? E agora eu vou trazer aqui o nosso mapa mental que nós utilizamos bastante, né? Ou seja, a gente falou aqui das questões. Vamos até botar bonitinho aqui. Vou botar aqui, ó, vídeo 1. Vídeo 1, né? Finanças pessoais, né? Relação receita e despesa. Aí, o vídeo 2, a gente falou de instrumentos de investimento, ok? E agora no vídeo 3, a gente vai falar, vídeo 3, nós vamos falar sobre alocação de ativos, tá? Ou seja, quanto que eu vou colocar em ações, quanto que eu vou colocar em renda fixa, certo? Então, primeira noção aqui que nós temos que ter, pessoal, né, é a noção de diversificação. É entender o que é a diversificação. Tá? Diversificação. Tá? Bom, quando a gente fala em diversificação, é respeitar aquela velha máxima que nós aprendemos com a nossa vovó e com o nosso vovô. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Não coloque os mesmos ovos na mesma cesta, né? E aí, quando a gente fala de diversificação, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Deixa eu ver se eu acho uma imagem interessante, que é uma grande bobagem, né? Que é essa aqui, ó, pessoal. Estão vendo? Ah, não. Aqui, ó. Aí. Então, essa imagem ficou famosa, né? Diversificação é uma proteção contra ignorância. Faz pouquíssimo sentido para quem sabe o que está fazendo. E aí, o que o ignorante pensa, né? O ignorante pensa o seguinte: bom, eu vou colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou colocar tudo em ações. Vou pegar todo o meu dinheiro e vou comprar ações da Cielo, por exemplo. Sei lá. Tá? Só que o próprio Warren Buffett diversifica. Eu não tenho a imagem aqui, cara. Mas enfim, se a gente for pegar a carteira do Warren Buffett, tem 100 ativos. 100 ativos. E aí dizem que o Warren Buffett não diversifica. Óbvio que eu não consegui achar a imagem aqui agora. Mas a diversificação é a chave para que você consiga sobreviver emocionalmente. O que adianta você colocar todo o seu capital em bolsa e quando o mercado cair, porque o mercado vai cair em alguns momentos, você não conseguir dormir, cara?
você não conseguir trabalhar, você não conseguir se relacionar com as outras pessoas, com a sua mulher, com o seu marido, com os seus amigos, porque você está preocupado, está tenso, está ansioso, ok? Então a gente tem que definir fatores aí para alocar em cada um desses mercados, tá? É óbvio que cada pessoa vai ter que encontrar esses perfis, e a gente vai falar disso no próximo vídeo, né? Como que cada um vai poder encontrar exatamente o perfil para si, mas eu vou trazer aqui regras gerais, tá? Regras gerais que o indivíduo que pensar um pouquinho vai poder estruturar aí a sua abordagem, tá? Então a diversificação, ela basicamente aceita que nós, não devemos, né, colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Ou seja, todo mundo é agressivo quando a bolsa está subindo, né? Quando a bolsa está caindo, ninguém é agressivo. Ou seja, todo mundo quer só ter 100% da carteira em bolsa quando a bolsa está subindo, né? Só que a bolsa cai. E aí, você tolera esse tipo de movimento contrário a você? Vamos colocar aqui, ó, o Ibovespa. Vamos colocar um gráfico semanal do Ibovespa. Só esse ano, né, a gente teve uma perna de queda aqui do Ibovespa de 22%. Você aceita uma perna dessa de queda contra você? Você aceita movimentos de queda como esse aqui de 50%? Você aceita movimentos de queda como esse? Ah, mas esse é o índice. Eu poderia estar exposto numa empresa boa, né? Eu poderia estar exposto numa empresa boa. Bom, vamos pegar a Ambev. E aí, você conseguiria dormir bem com uma queda dessa em relação ao seu patrimônio? Ou seja, se você tinha lá em cima 100 mil, agora você tem 60. Você conseguiria lidar bem com isso? A grande verdade é que pouquíssimas pessoas conseguiriam lidar bem com isso. Então a gente tem que diversificar para não ficar maluco, para não ficar chato. É por isso que a gente precisa diversificar, tá? Porque o ser humano ele não lida bem com as perdas. Se você não diversificar, o mais provável é que você venda tudo aqui, quando sair uma notícia horrível. Agora a Ambev perdeu um espaço de mercado, não sei o que, você vende lá no fundo do poço. E aí o mercado sobe na sua cara. Tá? É o que é muito provável você fazer se você não diversificar. Tá? Então não devemos colocar todos os ovos na mesma cesta para se defender de nós mesmos. Ok? Então a diversificação ela existe para que a gente não queira vender as coisas no fundo. Ok? E se a gente construir uma lógica interessante, a gente consegue, utilizando a filosofia da alocação de ativos, fazer rebalanceamentos, ou seja, realizar lucro das coisas que estão subindo e comprar aquilo que está defasado na minha carteira. Tá bom? Então, quando a gente coloca a alocação de ativos, cheque, o que a gente vai fazer? A gente vai definir percentuais para cada instrumento de investimento, ou para cada ativo, né? Para cada ativo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui na nossa planilha, né? Então, o indivíduo tem lá ações, tá? Aqui renda fixa, aqui moeda, e só isso, tá? Não vou complicar aqui, tá? Com moeda eu vou colocar dólar, tá bom? Dólar, certo? E aí vem a grande pergunta, ok, quanto que eu vou colocar em ações? Quanto que eu vou colocar em renda fixa? Quanto que eu vou colocar em dólar? Então, um ponto que eu quero trazer para vocês, um conhecimento muito interessante que eu explico nos meus cursos, para descobrir o quanto que eu devo colocar em ações, é respeitar o chamado sleeping point. O que é o sleeping point? O sleeping point está descrito aqui nesse livro, que é o livro do Burton Malkiel, certo? A Random Walk Down Wall Street, onde ele explica exatamente essa estratégia, que é diversificar, comprar um pouquinho de ações, comprar um pouquinho de renda fixa e fazer rebalanceamentos periódicos. Ele vai mais longe, né?
ele vai mais longe, ele coloca aqui que não foi dado talento à maioria dos seres humanos para utilizar análise técnica e que também não foi dado talento à maioria dos seres humanos para utilizar análise fundamentalista. Então ele acredita que você deveria pegar o seu capital e comprar ETFs, comprar a BOVA 11 da vida, a gente falou isso no vídeo anterior. Tá? E o quanto? A quantia que ele sugere é respeitar o chamado sleeping point, que nada mais é do que um valor que não te tira o sono. Então vou colocar em bolsa quanto? Bom, se você colocar em bolsa 70%, não, eu sou um cara agressivo, muito agressivo, né? Sou um cara extremamente agressivo, vou colocar 70% em bolsa, apenas 20% em renda fixa e 10% em dólar. Tá bom, realmente, isso é galo cinza, né, que a gente fala aqui. Só que vai chegar um momento que o mercado vai cair, cara. E você não vai conseguir suportar a dor de ter uma posição tão grande assim em ações. Então a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: quanto que eu aceito colocar em ações? É aquele valor que eu não me incomodo de ver se desvalorizar 80%, pelo menos uma vez na década. Isso para quem vai construir carteira de longo prazo, né? Porque aqui dentro do universo ações, a gente pode também colocar uma parte para trade, tá? Mas isso já é um pouco mais complexo e eu vou falar no próximo vídeo como a gente vai responder essa pergunta, tá? Mas aqui em ações, tá? Eu vou assumir um indivíduo que quer montar uma carteira de longo prazo, ou seja, o cara não quer fazer trade. Embora, mais uma vez, o cara poderia aqui definir o seguinte: bom, quero ter 70% em ações, 35% a longo prazo e 35% eu vou fazer trade. Beleza. Só que você tem que definir qual é o valor que realmente você não se incomoda em ver oscilar contra você. Tá? E pela minha experiência, tá, no longo prazo, a maior parte das pessoas não consegue ter mais de 1/3 do seu capital em bolsa. Essa é a grande verdade. Tá? Mas aí seria eu impor uma regra em você, tá? Seria eu impor uma regra em você. Então, a minha sugestão é que você siga o sleeping point, tá? Vamos supor aí que você consiga colocar e ver o balanço do mar em 40% do seu patrimônio. Aí que eu não falo é patrimônio, tá, pessoal? Não é capital de risco, é patrimônio. Ou seja, nesse cenário, me sobraria aqui, então, 50% em renda fixa. Tá? E detalhe, quando eu falo renda fixa, não é somente um ativo de renda fixa. Né? Então, aqui dentro da própria renda fixa, nós vamos diversificar. Entendeu? Então, dentro da própria renda fixa, a gente também vai ter título público Selic, vai ter título público pré-fixado, vai ter título público inflação. Então, dentro de cada um desses mercados, a gente vai ter diversificação. Então, aqui no mercado, nas ações, o ideal é ter uma carteira com, no mínimo, na minha visão, 5 ativos de setores diferentes para quem quer focar no longo prazo. Tá? Para quem quiser fazer trade, que tenha uma estratégia definida. Tá? Que tenha uma estratégia definida. Hoje, o meu montante é praticamente isso aqui. Não é muito diferente disso a minha carteira pessoal. Tá? Eu tenho 40% do meu capital em ações. Tá? E quando eu digo ações, eu tenho basicamente 10% da minha carteira em ações de renda em ações de longo prazo, tá? Carteira longo prazo, ok? Eu tenho 30% para trade, tá? Então aqui do capital total, né? 30% aqui, né? 30 desses 40, 30% eu faço trade, né? E dentro do trade eu também diversifico, né? Eu tenho a minha carteira de swing trade, tá? Eu tenho as minhas operações de long and short, eu tenho as minhas operações com opções, que eu não preciso de capital, né? Então aqui quando eu falo de opções, eu posso utilizar margem de garantia. Eu também faço operações de day trade, tá? Então, esses 40% aqui, como eu estou fazendo operações que utilizam margem de garantia, eu consigo estar trabalhando com o mesmo valor que o meu patrimônio total. Eu sei que isso pode ser um pouquinho confuso, tá? Mas imagina o seguinte, imagina que eu tenho, o patrimônio é 100 mil, tá? Então aqui está o patrimônio 100 mil. Ou seja, aqui eu teria 40 mil, concorda? 40 mil reais.
40 mil reais. Concorda comigo? Beleza. Com esses mercados aqui, operações de long e short, operações com opções, tá? Que eu também diversifico, né? Aqui com operação com opções eu vou trabalhar travas, eu trabalho operações de volatilidade, certo? Ok? Desses 40 mil reais, eu aceito alavancar ele em até 3 vezes, certo? Porque eu não preciso de capital para operar esses 3 mercados aqui. Tá? Então, para quem está começando isso, pode ser um pouquinho complexo. No próximo vídeo, eu vou mostrar como isso na prática acontece. Tá? Aqui eu só estou abrindo como é que é a minha estrutura. Então, supondo lá, se eu tenho 100 mil reais, ok? Aqui, obviamente, que eu estou pegando um capital fictício, né, para demonstrar o exemplo. Eu tenho 40% em ações, sendo desse 40%, apenas 10% para carteira de longo prazo. Tá? Sim, apenas 10%. E isso vai depender de cada um, tá? Eu tenho apenas 10% do patrimônio total em carteira de longo prazo, que eu vou comprando aos pouquinhos, tá? E 30% para trade, swing trade, long and short, opções e eventualmente day trade eu também faço, tá? Renda fixa. Bom, quando a gente vai falar de renda fixa, eu vou colocar aqui embaixo, ó, renda fixa. Eu vou precisar também diversificar, tá? Então eu também tenho que ter título pré-fixado, pós, Selic, e aí vai depender de quais são os seus objetivos, vai depender se você vai precisar daquele capital no curto prazo, vai depender de qual é a sua idade, vai depender de para que você quer aquele capital, tá? Eu vou até compartilhar aqui qual é a minha estrutura de diversificação nos títulos públicos. Quer ver, ó? Esse aqui é o portal da bolsa, tá? Ó, que ele mostra o percentual e olha como é que está hoje o meu balanceamento aqui. Estão vendo? Ah não, eu tô bem na frente. Ah sim, não precisava colocar a imagem aqui, né? Ali, ó. Então, para quem não está vendo, eu tenho 38% pré-fixado. Eu tenho 32% em Selic e 29% em IPCA. Ou seja, eu estou praticamente 3. Na realidade, quando eu fiz a última avaliação, o ajuste que eu fiz a última vez, que foi em abril, eu costumo fazer esses ajustes de 6 em 6 meses, eu tinha colocado 33. Por que agora eu estou com 38% pré-fixado? Porque a taxa de juros caiu. Como a taxa de juros caiu, os meus títulos se valorizaram. Né? Então eu estou com um título público ali que eu estou ganhando 20% de lucro. Num título público específico. E dentro dos títulos pré, pessoal, também eu diversifico. Então dentro do pré, eu vou trabalhar lá com título de curto prazo. Eu também vou colocar uma parte em título de longo prazo. No pós-fixado, no IPCA, né, que é o título de inflação, eu vou fazer a mesma coisa. Ou seja, dentro de cada universo eu tenho que diversificar. Entende? Para caso aconteça alguma coisa muito ruim, ou seja, uma alta forte de juros, eu não seja extremamente prejudicado. Ou uma queda forte na taxa de juros, eu também não seja totalmente prejudicado. Tá? E aqui o título Selic, né, é o capital que eu chamo de reserva. Reserva. Ou seja, é o capital que se eu quiser sacar, eu saco imediatamente. Tá? Então, por exemplo, ó, hoje, trabalhando aqui com um capital de 100 mil reais, quanto que é o capital que eu chamo ali de reserva? Ou seja, eu teria aqui então nesse exemplo, né, 50 mil reais, certo? E desses 50 mil reais hoje, eu teria, qual é o percentual mesmo? É Selic 32%, então eu teria, ó, 16 mil reais seria o valor que eu teria de reserva de emergência. Tá? Então esse valor aqui é a minha reserva, caso aconteça alguma coisa, sei lá, fico doente, não posso trabalhar, enfim, hoje eu tenho receita que é recorrente de diversos universos, tá? Mas enfim, é um valor que eu me sinto confortável aqui, que basicamente é 2 a 3 vezes o meu custo pessoal, tá? O meu custo não é tão alto, também não é tão baixo assim, mas esse aqui seria 3 vezes o meu custo, tá? Ou seja, 3 meses assim que se desse alguma merda, eu poderia,
tá? Lembrando que eu estou considerando aqui 100 mil reais de patrimônio, tá? Certo? Então esse aqui seria o valor que eu tenho em título Selic, que é basicamente aquele que eu utilizo como reserva. O resto, aqui o pré é realmente aquela coisa para longo prazo, né? Que eu tenho título de 2025, eu tenho título de 2045, tenho título de 2021, né? Seria esse valor que eu falei, são os anos de vencimento, tá? E IPCA é também títulos realmente para longo prazo. E isso vai se retroalimentando, pessoal. Então, o lucro que eu tenho aqui, o lucro que eu tenho aqui na renda fixa, melhor, o lucro que eu tenho aqui nas ações, lá fazendo o meu swing trades, eu vou tirar dali e vou colocar em renda fixa, certo? Aqui dentro, esse excesso que eu tenho aqui no título pré-fixado, em algum momento eu vou ter que fazer o reajuste. Eu vou ter que vender parte desses títulos aqui, né, o pré-fixado, para voltar para 1/3 e tirar daqui, colocar um pouco aqui e colocar um pouquinho aqui para ficar 1/3 bem divididinho. Tá? Então você tem que definir quanto de percentual que eu quero nos títulos pré também, nos títulos pós também. Ou seja, em cada um desses universos a gente tem que entrar. Não é tão trivial assim. Tá? Não é tão trivial. E aqui, dólar, pessoal, eu também tenho um percentual do meu patrimônio em dólar. Tá? E aqui, nesse caso aqui, se é 10%, no exemplo, seria 10 mil reais. Tá? Seria 10 mil reais. Dólar, eu não sugiro trabalhar com a compra de dólar físico, né? Porque o dólar físico, é arriscado ter em casa, é caro, você paga uma grande taxa para casa de câmbio. Dólar físico é só para viajar. Tá? O euro físico você vai para a Europa, para viajar, certo? Para investimento, para reserva de valor de longo prazo, ok? Fundo de investimento é o formato mais simples, tá? E o fundo de investimento que eu costumo utilizar é esse aqui, ó, de dólar. Deixa eu já recomendar ele aqui, que a taxa de administração é de apenas 1% ao ano, tá? Um pouquinho, cadê? Aqui, é esse fundo aqui, ó. Tá? Estão mostrando só o nome do fundo aqui, ó. Estão vendo? Tá? Então esse aqui é o Votorantim FIC de FI cambial. Tá? Então, para diversificação de longo prazo. Para quem é trader, o cara vai se perguntar, cara, e por que não contrato futuro? Porque contrato futuro tem taxa de juros, né? Tem a taxa de juros embutida. Tá? Em cada contrato, e todo mês você tem que ficar rolando, saindo de um contrato e indo para o outro. Entendeu? Por exemplo, hoje, curiosamente, hoje é vencimento de dólar. Então, ó, o último contrato de dólar que venceu hoje foi o Z, WOZ18. E o próximo é o F. Ou seja, ué, mesma taxa, tem alguma coisa errada aqui. É isso mesmo? Ah, tá em leilão. Pessoal, esquece que aqui tá em leilão de fechamento, tá? Deixa eu só ver se é isso mesmo. Vou colocar o dólar aqui. WOF19 3863 e o WOZ18. Não, cara, olha aí. Nunca tinha visto isso, tá? Tinha visto isso, realmente. Olha ali, o preço dos... Achei que estava em leilão, mas não está não. Não está não. Normalmente tem uma taxa de juros, tá? Entre esses dois mercados. Normalmente tem uma taxa de juros. Ok? E a gente não está vendo aqui. Mas enfim, eu não quero complicar, porque aqui também não é aula de contrato futuro agora. Mas enfim, curioso. Aí o movimento do dólar, tá? Bem curioso. Bom, eu quero agora com vocês... é claro, né, pessoal? Isso porque o dólar F, o dólar Z, ele perdeu completamente a liquidez agora. Ó. É por isso, tá? Então o correto seria eu pegar o horário lá em que ele negociava, ó, no começo, por isso. Óbvio, né? Ficou o mesmo valor, claro. Deleta, tá?
Isso foi porque ficou o mesmo valor. Esquece. Tá? Porque depois ele para de negociar. Ele fica no mesmo valor. Mas enfim, aqui já é outro assunto. Já estou dando um nó na cabeça de quem está começando. Para longo prazo, quando se fala de moeda, é fundo de investimento. Nem todo mundo precisa ter isso em carteira, tá? Pode ser aqui Bitcoin? Pode ser Bitcoin, não tem problema. Tá? Bitcoin eu sugeriria no máximo uns 5% da carteira. Tá? No máximo 5% da carteira. E pessoal, cada vez que passa um determinado período, então por exemplo aqui passou 6 meses, eu faço rebalanceamento. Ou seja, eu vou lá olhar como é que está a minha carteira. Então eu fui lá olhar e agora a minha carteira está da seguinte maneira. Então em ações eu ganhei dinheiro. Agora estou com 50% do capital, né? Então os 100 mil que eu tinha agora, os 40 mil que eu tinha foi para 50. A renda fixa, certo? Agora eu estava com 50%, agora ela equivale a 45%, né? Ou seja, eu estou agora ali com 51 mil reais. Estou chutando um valor qualquer aqui. E o dólar, faltou aqui, deu 5%, né? Estou com 5%. Tá? E aqui o dólar eu estou com... mas vai ficar estranho, né? Vou botar aqui, ó, 10 mil reais, acho que fica mais fácil. O dólar sai... Vamos começar, ao invés de ser o percentual, vamos colocar o valor, né? Então, ações. Eu estava com 40, fui para 50, renda fixa passou 6 meses, eu fui para 53.500. E o dólar saiu de 10 mil e foi para 10.500. Pronto. Qual que é o montante da minha carteira agora? Minha carteira é 114 mil. Então, eu tinha 100, né? E no saldo agora, estou com 114, ou seja, 44 em ações, em renda fixa 47 e o dólar foi para 9%. Ou seja, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu tenho que fazer o rebalanceamento. Ou seja, eu tenho que rebalancear. Rebalancear. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte. Ó, tem que colocar aqui 40%, né, que é o montante que eu defini para ações. Eu tenho que colocar 50% em renda fixa, que é o montante que eu defini. E eu tenho que colocar em 10% o dólar. Ou seja, se eu tenho 114 mil, eu tenho que resgatar. Ó, tá? Então, aqui... eu tenho que vender parte do meu patrimônio de ações, R$4.000, R$4.400, e esses R$4.400 eu vou fazer um reajuste, né? Eu vou colocar parte dele aonde? Parte dele eu vou colocar em renda fixa, porque ó, eu tenho R$53 mil em renda fixa, entendeu? E eu preciso ter 57, então eu tenho que pegar esses 1.400, 3,5 eu vou colocar em renda fixa, e o dólar eu tenho que ter agora 11.400, ou seja, eu tenho que colocar exatamente no mais R$900 no fundo de investimento, entendeu? Então esse é o rebalanceamento. Ó, quando muda os meus percentuais, eu vou lá e vendo o que eu estou tendo excesso e compro aquilo que está para trás. Supondo que nos próximos 3 meses, tá? Nos próximos 3 meses, vamos fazer só mais 6 meses, desculpa, né? O que acabou acontecendo? Acabou acontecendo aqui o seguinte, ó. Aconteceu o seguinte, as ações foi para 43 mil, a renda fixa foi para 60 mil e o dólar foi para 12 mil reais. Ou seja, como é que está a minha carteira agora? A minha carteira agora está 115 mil, estou ganhando apenas mil reais. Ou seja, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer exatamente o seguinte. Deixa eu ver se eu estou correto aqui. Aqui, ó. Aí. Eu tenho que colocar dinheiro nas ações. Por quê? Porque eu tinha definido 40%, eu estou com 37%.
Então aqui eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que alocar R$ 2.600. Na renda fixa, eu tinha definido que eu ia ficar com 50, eu estou com 52. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar dinheiro da renda fixa, eu estou ganhando R$ 3.000. Então saca 3.000 da renda fixa e o dólar, né, eu vou também resgatar aqui R$ 600. Entendeu? Minto, eu vou alocar R$ 600. Tá? Por quê? Porque eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que deixar isso aqui com 40%, isso aqui eu tenho que deixar com 50% e aqui com 10%. Entendeu onde eu quero chegar? E eu vou fazendo isso ao longo do tempo. E essa conduta, pessoal, ela vai me dando uma coisa que as pessoas não se ligam, que é a qualidade de vida. Que é não ficar preocupado se o mercado está subindo muito, com crise. Se o mercado está caindo, cara, eu vou estar fazendo os trades na ponta vendedora. A minha carteira de ações de longo prazo, se eu ficar muito distante daquilo que eu defini, o que vai acontecer dali no próximo 6 meses? Eu vou comprar mais ações. Então eu vou comprar barato, vou vender o dólar, que eu tenho uma posição, vou vender a renda fixa, que se o mercado caiu, eu pelo menos resguardei parte do meu capital em renda fixa. Entendeu onde eu quero chegar? Então essa política é algo que vai te dar vida, certo? Isso aqui serve para qualquer pessoa. Para o cara que não sabe o que é uma ação direito, né? Que só viu meus vídeos aqui. Isso aqui se enquadra. Até para o cara que já faz as operações mais complexas existentes no mercado. Para o cara que faz operação de calendário com opções, faz straddle sintético, entendeu? Isso aqui se aplica a qualquer pessoa. Tá? Então, eu espero que esse tipo de conhecimento tenha aberto a tua mente, tá? E que você consiga implementar isso. Óbvio que para quem está começando agora isso aqui é algo um pouquinho árido, mas na semana que vem, né, no próximo vídeo, eu vou trazer aí algo bem interessante, né, para os amigos que estão acompanhando, especialmente para esse grupo, né, o que eu vou estar oferecendo para ajudar vocês aí a atingir o seu objetivo, tá? Então fica atento aí no próximo vídeo, de 2 em 2 dias a gente está fazendo, tô lançando um vídeo novo, especial para vocês, tá? Então não perde o vídeo da próxima semana, que tudo que a gente apresentou aqui vai ficar organizado, bem mais organizado, tá bom? E obviamente, lembro que isso aqui vai variar para qualquer pessoa, tá? Não dá para copiar isso aqui de mim, por exemplo, não dá. Ou copiar do vizinho. Você vai ter que sentar, entender a lógica de cada um dos processos e aplicar para si. Tá joia? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Forte abraço. Falou!